Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma de Poeta. Inscrevam-se, deixem like, façam comentários, toquem o sininho para receber as notificações. Caixão não tem gaveta, cemitério não tem cofre. Em algum momento, já paramos para pensar que tudo aquilo que supostamente é nosso precisará de um lugar seguro para ser guardado, de modo que não sofra as avarias do tempo, nem fique exposto aos olhos do ladrão. E se bem guardarmos nosso patrimônio em vida, como faremos para guardá-lo depois da morte, se caixão não tem gaveta e cemitério não tem cofre? Pensemos, por um instante apenas, que com o passar dos anos, das décadas, fomos acumulando valioso patrimônio material, roupas de grife, joias raras, carros caros, mansões luxuosas desenhadas por conceituados arquitetos, cujos cômodos jamais serão visitados por nós, que não encontramos tempo nem para respirar, porque temos que continuar trabalhando duro para manter tudo isso. Mesmo que os apelos de nossa mente esgotada, de nosso corpo fatigado, de nosso espírito debilitado, apelem para que esqueçamos um pouco as exigências desse insano mundo material e nos deitemos na confortável king size que jamais sentiu o calor do nosso corpo, para descansarmos um pouco. Mas, se esse não é o nosso caso, porque não possuímos qualquer riqueza material, mas igualmente não encontramos tempo para as coisas essenciais, para as pessoas realmente importantes e principalmente para nos cuidarmos e nos conhecermos interiormente, intimamente, estamos igualmente nos perdendo na estrada percorrida durante a vida física. A nós, que somos pobres de riqueza material, estaremos nos tornando mais pobres ainda de riqueza espiritual, se estivermos marchando para esse desfiladeiro que é a ausência consciente da ligeireza que encurta o tempo entre a vida e a morte. Para nós, pobres no quesito matéria, convém também recordar que caixão não tem gaveta e cemitério não tem cofre. Trabalhar é essencial para o bem viver da humanidade. O problema é quando se perde a noção entre necessidade e vaidade. Por repetidas vezes, o Mestre de Nazaré, através do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 20, nos alertou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Reflitamos sobre o tipo de tesouro, de riqueza que estamos ajuntando. Estaremos nos preparando para o bem viver na eternidade ou para as experiências passageiras aqui na crosta? A tirania da nossa inconsequência e não do tempo, como costumamos dizer, nos arrastou impiedosa para a idade avançada, sem que tivéssemos vivido os anos da juventude, da maturidade, que rapidamente se transformaram em velhice e insistem em revelar nossa cabeleira branca, testemunha irrefutável das fases mal vividas, as rugas acentuadas pelo rosto, a denunciar a angústia da negligência com o casamento falido, da infância e adolescência dos filhos que não puderam ser sequer arquivados em nossas lembranças devido à superficialidade com que as tratamos. Nossos arquivos de memória da existência atual nos acusa de não terem tido tempo de registrar a felicidade dos seus primeiros amores, a tristeza quando o relacionamento terminava,
os contratempos com os amigos e professores na escola, as contrariedades e soluções em família, nos encontros dos fins de semana, nas brincadeiras e desentendimentos ocorridos nas viagens de férias, nas dificuldades pela escassez de recursos financeiros, nos excessos de toda ordem que tiveram que aprender a administrar, geralmente isentos de nossa presença. Dos músculos atrofiados pelas intermináveis horas de trabalho, que poderiam ter sido diferente caso tivéssemos parado para refletir e nos regrado mais em relação às obrigações legítimas e ao descontrole de nosso comportamento. Dos nervos rompidos pela repetição sem fim que terminavam em dolorosas lesões, dos ossos mutilados a cobrar alto preço pelos descuidos que se entrelaçavam com a renúncia às horas de sono, de alimentação adequada, de relacionamentos saudáveis, de um necessário basta aos excessos de toda sorte. E fomos nos iludindo, meio que mais ou menos vivendo e acumulando mais e mais riqueza, nos distanciando até perder de vista do que nos era realmente essencial em troca de supérfluos. Fomos nos esquecendo de lembrar que caixão não tem gaveta e cemitério não tem cofre. E assim, como custa caro a manutenção de toda essa riqueza acumulada, também vai nos custar caro a dor para a qual não há remédio que o dinheiro possa pagar. Aquela dor que fala do abandono e da solidão, nos dias em que abeirarmos o fim dos nossos tempos na terra. Não teremos mais a graça de nossas crianças, que se transformaram em adultos indiferentes pela ausência do nosso amor e isenção de nossa presença quando mais precisavam, nos primeiros anos de suas vidas. Tempos em que somente uma carcaça humana nossa, despida de presença espiritual, se fazia presente. Nosso cônjuge, que talvez pelas consequências de nossos atos tenha nos deixado, ou por circunstâncias outras já tenha, no momento em que refletimos sobre tudo o que já não pode mais ser corrigido, embarcado na viagem rumo à pátria espiritual. E o dinheiro, o poder, a vaidade de tempos atrás? Nos perguntaremos inquietos, amargurados, para que tudo isso serviu? E constataremos, com os olhos perdidos na distância elástica a separar começo, meio e fim, que para muito pouco, para quase nada, perceberemos que não trarão de volta os dias alegres da nossa juventude, não devolverão a paz interior que se perdeu com a família que já não nos visita mais. Vamos percebendo, e um tanto desorientados, que tudo aquilo pelo que tanto lutamos foi se tornando obsoleto. O carro, a casa, o dinheiro, o suposto poder, respeito, status, nada mais servem para nós, senão de espectadores a testemunhar e debochar da triste história apresentada no palco de nossa existência pautada por equívocos. Lembremo-nos de não esquecer jamais que a única certeza que temos na vida é que vamos morrer um dia. E mesmo para nós, que alimentamos a fé através de profundos estudos e milhares de relatos de espíritos nobres que, tendo por centenas de vezes vivenciado as experiências da Terra e do plano espiritual, que ninguém morre de verdade. Recordemos mais uma vez que caixão não tem gaveta
e cemitério não tem cofre. Libertemos nossa memória para recordar familiares, amigos, poderosos detentores de fortunas no plano físico que sucumbiram ao túmulo um dia, que também nós trilharemos inevitavelmente para essa realidade. Atentemos que esses, quando entregues à morte do corpo, nada daquilo que acreditavam possuir puderam levar. Em contrapartida, deixaram muito conflito, muita desavença, muita dor e até morte entre aqueles para os quais desejou ajuntar a fortuna que a traça e a ferrugem consomem, ao invés de os preparar para o amor a Deus e ao próximo como neles próprios. Nossos bens materiais vão nos servir para muito pouco no fim dos nossos tempos no plano físico e servirão para nada no plano espiritual, se de tudo o que possuirmos fizermos mau uso. Que nos envolva a consciência diante da certeza de que nada de nosso realmente possuímos, que somos zeladores do patrimônio que vamos acumulando ao longo dos anos, da cama humilde que dormimos ou da mansão suntuosa que moramos, da fartura dos dias ou da escassez histórica de nossa família em situação de precária subsistência, do corpo atrofiado, mutilado ou perfeito e harmônico nos traços e curvas, nada nos pertence verdadeiramente. Tudo é patrimônio do Criador, que na condição de sábio absoluto nos concede o perigoso e indispensável livre-arbítrio, que reforça, através de nossas ações diárias, a necessidade de tudo trocar de mão, de zelador. Reflitamos diariamente diante de tão elevada consciência que caixão não tem gaveta e que cemitério não tem cofre. E assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal Alma de Poeta. Aproveite para explorar o canal e conhecer outros títulos. Quem sabe algum deles lhe possa ser útil, agradável